Boa noite, povo de Deus, povo abençoado. Aqui começa mais um programa Valente de Deus com o seu pastor Rogério. Nessa noite estamos aqui reunidos para glorificar e exaltar o nome de Deus, porque bendito é o nome de Deus, bendito é o poder de Deus. Nesta noite o programa já está no ar, o meu, o seu, o nosso programa Valente de Deus. Então hoje nós temos compartilhar com vocês uma palavra em Jeremias 17, a partir do versículo 1. Aí você vai ler na sua casa para que você possa entender o que é a palavra, para que você não venha ficar enganado. E hoje nós vamos falar sobre o pecado que engana e destrói. Então nós vamos falar que o pecado ele acaba com a pessoa, ele acaba com o ser humano, ele acaba com tudo aquilo que você tenta construir. Então, nesta noite, que Deus possa fazer você entender e compreender que você deve sempre colocar sua confiança em Deus e a sua força nele. Porém, Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Nós devemos sempre chegar até Deus e confessar as nossas falhas, os nossos pecados. Porém, se você não vai até Deus e não confessa Ele os seus pecados e deixa a prática de errar, de fazer as coisas que não agradam a Deus, não tem como você ser perdoado por Deus. Então nós temos que ter a humildade de chegar até Deus e confessar os nossos pecados e deixar a prática, de errar, de fazer aquilo que desagrada a Deus. Então nós também, as pessoas, tem muita gente que gosta de se prostrar perante outros ídolos, ou seja, perante qualquer outra coisa nessa terra. Quando você se prostra perante aquela imagem, ali você está o quê? Você está contrariando Deus, você está indo contra Deus. Porque a partir daquele momento que você prostra diante de algum ser, alguma coisa nessa terra, ali você constrói um altar. Porque a sua confiança passa a ser naquele ser, passa a ser naquela coisa que você colocou a sua fé. Seja um cantor, seja uma casa, seja um pastor, seja um irmão de igreja, seja um santo, seja qualquer outra coisa. Então quando você começa a idolatrar aquilo, começa a vir passar a admirar, a se encher os olhos perante qualquer que seja a coisa deste mundo que não seja Deus, então com certeza você não será feliz. Você não poderá contemplar a grandeza de Deus. Então a gente deve sempre, andar segundo a palavra de Deus. Por quê? Porque nós recebemos a palavra de Deus como herança em nossas vidas. Então não existe nada mais frustrante para o ser humano. E aqui está nesse capítulo, o capítulo 17 em Jeremias, não tem nada mais desgastante para o ser humano de que ele confiar em outro ser humano, ou ele acreditar, em outro ser neste universo que não seja Deus. Porque vai viver desolado, vai viver fracassado, vai viver perturbado. Então nós devemos sempre confiar em Deus, acreditar em Deus. Nós devemos fazer de Deus a nossa confiança, a nossa esperança. A nossa força tem que estar nele. Porque o tempo todo nós vamos nos dar bem. Mas quando nós ficamos esperando no homem, quando nós esperamos nas pessoas, com certeza nós vivemos somente fracassado, somente perdido, somente envergonhado. Nada dá certo. Mas quando nós esperamos em Deus, aí é diferente. E não tem algo mais enganoso do que o nosso coração. Porque o coração é enganoso mais do que qualquer outra coisa nesta terra. Então, quando nós vamos até a presença de Deus, quando nós estamos para adorar a Deus, para prostrar diante de Deus, devemos também deixar o coração de lado, deixar o achismo, o sentimentalismo de lado. E começar a adorar a Deus como? Pela razão. Começar a adorar a Deus como? Observando a palavra de Deus.
Então a gente conhece uma árvore é pelo fruto. Então se conhece a árvore é pelo que ela produz. Então quando nós andamos com o nosso achismo, quando nós confiamos nas pessoas demais, quando nós se entregamos às pessoas demais, com certeza seremos frustrados. Os nossos planos não darão certo. Por quê? Porque muitas vezes você depende da pessoa, você depende do ser humano. Então não devemos nos firmar em nada deste mundo, nem religião, nem pastor, nem padre, nem nada, nem irmão de igreja, nem nada. Nós devemos nos firmar em Deus, né? Nós devemos confiar em Deus. A nossa esperança tem que estar em Deus, né? Então Deus é quem faz acontecer. A honra e a glória tem que ser voltada para Deus. Então nós devemos ter cuidado com o pecado, porque o pecado ele engana as pessoas e destrói as pessoas. Então muita gente está doente, está caída, por quê? Porque não sabe distinguir o que é de Deus e o que é do homem. Então tem muitos que se firma na força do homem, que se segura na força do homem. Então ele não aceita a palavra de Deus como ela tem de ser. Então ele briga contra a própria palavra de Deus. Ele retrocede, porque ensinaram ele de uma forma, falaram de uma forma para ele, e ele não dá mais ouvido para a palavra de Deus, não dá mais ouvido para a Bíblia, né? Então não escuta mais a palavra de Deus, e por isso o pecado entra e engana e destrói. Então não é porque eu estou dentro da igreja que eu vou ser salvo. Não é por causa disso. Eu vou ser salvo porque pela misericórdia de Deus e pelo arrependimento. Então todos os dias o que eu tenho que estar disposto a aprender. Cada dia eu tenho que estar disposto a escutar a palavra de Deus. E eu jamais posso desconfiar que Deus não pode fazer o impossível, o sobrenatural. Porque Deus ele não age de maneira normal. Deus é sobrenatural. Então, quando você confia em Deus e quando você acredita nele, você vai passar a acreditar no impossível, nas coisas que a sua força não dá para fazer, que seu braço não dá para fazer, que o ser humano não dá para fazer. Porque não adianta nada eu vir servir a Deus e eu ter uma medida para adorar a Deus. Eu tenho uma medida. Então se eu ver um ali batendo palma, eu bato palma. Se eu vejo um glorificando, eu glorifico. Se eu vejo um lendo a Bíblia, eu também leio. Se eu ver um falando do amor de Deus, eu também falo. Então isso não está no contexto de Deus. A nossa participação com Deus, ela tem que ser voluntária, tem que ser direta. Nós devemos fazer o surreal, o diferente. Você entendeu? Então as coisas de Deus para o mundo é loucura. Então vamos supor, Deus pega lá um andarilho, Deus pega um drogado, Deus pega um traficante, Deus pega um psicopata, um matador e leva para pregar a palavra dele, para falar do amor dele. Então olha a diferença das coisas. E eu falo, e muitas pessoas que estão na igreja não acreditam, que servem a Deus e não acreditam. Por quê? Porque estão prostrados, né, nos seus falsos ídolos. Eles têm uma regra. Eles seguem algo que não é de Deus, que não vem de Deus. Eles seguem o homem. A força dele está no homem e não está em Deus. Então ele não acredita no sobrenatural. Ele não acredita que Deus faz um milagre, que Deus o converte às pessoas, que Deus transforma as pessoas. Então Deus é especialista em transformar, em libertar as pessoas. Então muitos vivem uma farsa. Por quê? Porque o pecado engana. E eles esquecem que o mesmo pecado que está enganando eles vão destruir, vão acabar com eles. Porque tem gente que fala, não, mas eu não preciso de Deus não, porque eu já tenho Deus. Eu já busco Deus, não, eu faço do meu jeito. Mas não é do seu jeito, não é do meu jeito, mas sim é do jeito que Deus quer, do jeito que está escrito. Porque Deus conhece e Deus sabe quem nós estamos enfrentando nessa terra. E quem é que nós estamos enfrentando? Nós estamos enfrentando o diabo, né? Nós estamos enfrentando Lúcifer,
Por quê? Ele morava no céu, então o cara não é besta, o cara não é bobo, o cara sabe das coisas. Então ele sabe enganar as pessoas. Ele sabe fazer que a pessoa vive em pecado sem ela saber que está no pecado. O diabo sabe. O pecado, tem uma música que fala, o pecado não dói. Porque o pecado ele chega em silêncio e destrói as pessoas. Porque quando você vê, você já está distante de Deus, você já está longe de Deus. Porque devido ao seu achismo, devido à sua confiança. Então tem gente que confia no dinheiro, tem gente que confia no patrão, tem gente que confia na esposa, tem gente que confia no marido, tem gente que confia nos filhos, tem gente que confia no pai, na mãe, mas não confia em Deus, mas não acredita em Deus. Deus é em segundo plano. E Deus, ele tem que estar em primeiro plano em nossas vidas. E assim nós conseguiríamos ser bem sucedidos. Por isso que para servir a Deus, nós temos que servir a Deus como? Pela fé. É pela fé, o sobrenatural. Só que nós estamos vivendo uma época, né, que servir a Deus tem que ter uma patente, tem que ter uma marca. Se não tiver uma patente, se não tiver uma marca, então não tem como servir a Deus. Então, sendo que servir a Deus para o mundo é loucura, e o mundo sempre vai rejeitar, o mundo sempre rejeitará, né? Porque o mundo não pode converter, o mundo não pode receber o Espírito de Deus. As pessoas sim, mas o mundo não. Então o mundo ele vai ser sempre dessa maneira, sempre errado. Ninguém vai consertar o mundo. Não adianta você querer pegar e trazer o mundo para a presença de Deus, que ele não vem de maneira alguma. Quem pode vir para a presença de Deus são as pessoas que estão no mundo, mas eles veem o quê? De uma forma diferente. Então, se uma pessoa está na presença de Deus, mas está igual ao mundo, está agradando o mundo, então ele não está na presença de Deus. O que fala aqui? O pecado engana. Então o pecado está enganando aquela pessoa, porque ele tem vergonha de ser quem ele é, de ser quem que Deus levantou para que ele seja. Aí o que acontece? Ele quer agradar todo mundo. Fala, não, mas não precisa disso. Não, hoje em dia está muito moderno, está muito careta e tal. Então, aí ele começa a viver longe de Deus e perto do mundo. E começa a fazer as coisas que o diabo gosta e deixa Deus a desejar. Então as coisas não mudam, não há transformação, não há libertação. Por quê? Porque como que o diabo pode expulsar o diabo? De maneira alguma, porque o reino dele vai estar o quê? Vai estar dividido. Então, para a gente poder expulsar o demônio, expulsar o diabo que está na vida das pessoas, a gente tem que ter a autoridade de Deus, a gente tem que ter o Espírito de Deus, a gente tem que fazer a vontade de Deus, ou seja, a gente tem que ter a mente sã, a mente sadia. O alvoroço não serve para nada. Uma pessoa que é de Deus, ele não briga com uma pessoa que está contra Deus, ele não briga com ela, de jeito nenhum. Por quê? Porque ela sabe que quem está ali é o mal. E o mal por si só está derrotado. E se aquela pessoa continuar dando ouvido para aquele mal, ela também será derrotada. Então tem muita gente que fala, por que Deus criou o mundo e deixou tanta maldade? Deus não deixou maldade nenhuma no mundo. Deus não deixou. Deus deixou a opção de escolha. Deus deixou você escolher ou ser uma pessoa boa ou ser uma pessoa mal. Se você for na onda do homem, se você for firmar no homem, se você for fazer a confiança sua no homem, então você vai fazer tudo errado. Porque o ser humano não sabe nem para ele. Mas se você fazer de Deus o seu braço mortal, a sua força, a sua esperança nele, então você é vencedor. Então o diabo não vai te vencer de maneira alguma. Mas para isso você tem que o quê? Abrir a sua mente, abrir o seu entendimento para que o diabo não te engane. Para que o diabo não faça de você um boneco de vitrine. Aqueles bonequinhos que movimentam. Porque tem muitos aí que é aqueles bonecos na mão do diabo. E pensa, não, mas... Porque o interesse de muitos, que a maioria que vem, não vou falar todos, mas a maioria que vem para a presença de Deus, ele vem por quê? Porque vem com a falsa promessa que vai ficar rico, que vai
ter ouro, vai ter prata. Então ele vem com essa sensação. Aí o que o diabo pega? O diabo pega a oportunidade e fala assim, pô, vou encher os olhos de fulano. Eu vou dar tudo o que ele quer. Mas o principal ele não pode perceber. Que o principal que ele precisa. E qual é o principal? A salvação. A vida eterna. Então quando eu estou com o objetivo, na presença de Deus, buscando a salvação, eu tenho o que Jesus falou. Que os mandamentos foi reduzido. Apenas 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. Então quando eu pego e eu estou para buscar a minha salvação, não estou por interesse financeiro, mas pela minha salvação, o que acontece? Eu vou amar o meu próximo. Eu vou amar a Deus sobre todas as coisas. Então eu não vou usar mais de engano com ninguém. Porque eu sei o que é meu, Deus vai me dar, vai vir na minha mão. Mas para eu receber o que Deus tem para mim, ou para você receber o que Deus tem para você, você precisa de passar por um processo. Mas muitas vezes o diabo usa o homem para te enganar e colocar você fora do tempo. Porque a nossa vontade não é passar pelo processo. Não é passar pelo fogo. O nosso desejo é de passar pela sombra e conquistar o melhor. E muitos têm esse pensamento de Deus. Quando eu for para Deus, eu vou ver sombra e água fresca. Vai ser tudo bom. Não, vai ser difícil. Por quê? Porque Deus vai te ensinar. Deus vai te capacitar. Para que você não fique enganado. Para que você não fique no engano. Porque já pensou, você vai ficar o tempo todo buscando a Deus, adorando a Deus, e no final você não ter a salvação. O que vai adiantar? Uma perda de tempo, não vai adiantar nada. É a mesma coisa da pessoa que vai para a escola e não estuda, vai só para ocupar lugar. Não adianta nada, não aprende nada, não vai ser ninguém. O que adianta? Só está indo para ocupar o quê? O lugar. Só vai por obrigação. Então não adianta nós virmos para a presença de Deus somente por obrigação, somente com medo de ir para o inferno. Não. Nós temos que vir para o quê? Para aprender de Deus. Nós temos que vir para poder o quê? Receber a nossa vida eterna, receber a nossa salvação, aprender a viver melhor a cada dia, para que nós podemos florescer. Porque aqui na palavra diz, aquele que confia em Deus é como uma árvore plantada perto do ribeirinho, ou seja, perto da água. O tempo todo as folhas estão verdes, o tempo todo dá fruto. Porque a água tem refrigerado as raízes dela. Mas a pessoa que vive confiando no homem, que vive confiando neste mundo, é como se estiver num deserto. E num lugar de água salgada, num lugar que tem água salgada, vamos colocar assim. Né? Em terra salgada, em terra que não, você já imaginou? Então, para que nós podemos ser bem sucedidos, para que nós podemos viver bem, é preciso aprender de Deus. Então nós vamos passar o quê? Nós vamos passar o processo. Nós vamos passar por este processo até nós chegar no ponto que Deus quer que nós estamos ou estejamos. Então Deus, Ele sabe da dificuldade que é das pessoas vencer este mundo. Deus sabe a dificuldade que é das pessoas vir a ouvir, a ceder a Ele. Deus sabe. Porque Ele sabe quem é o adversário que está contra nossas almas. Deus sabe qual que é o adversário. E o adversário que está contra nossas almas não é qualquer adversário. É um adversário à altura. É um adversário que tem classe. É um adversário que sabe falar. É um adversário que conhece as coisas de Deus. É um adversário que faz descer fogo do céu. Ou seja, não é qualquer adversário que você está enfrentando. Então como é que você vai enfrentar esse adversário de qualquer maneira? Você não vai conseguir. Aí diz aqui, não há nada mais enganoso do que o coração. Porque o diabo engana as pessoas através do quê? Do coração. Através do quê? Do sentimento. Chega com a carinha de cachorro que caiu da mudança. Você tem dó ou não tem? Você tem pena ou não tem daquela pessoa? Você não passa a procurar o que aquela pessoa cometeu, o que ela fez, por que ela chegou naquela situação. Você não.
você agir pelo coração, você olha para aquela pessoa, você tem dó daquela pessoa e quer levar ela para sua casa e guardar ela na sua casa. Mas você antes não perguntou por que foi que ela chegou naquela situação. E o dever da gente é o quê? Perguntar por que a pessoa chegou naquela situação. Porque ninguém vai passar por uma situação difícil, por uma situação de deserto, por uma situação de abandono, se não tiver feito algo que foi contra os princípios dele mesmo. Porque quando nós vamos contra o nosso princípio mesmo, então nós chegamos ao fundo do poço. Então nós chegamos, né, a nos destruir a nós mesmos. Então, como uma pessoa boa, uma pessoa do bem, uma pessoa que faz as coisas politicamente corretas, uma pessoa que tem sensatez, vai viver abandonado na sarjeta. Não tem como. Eu não falo que você vai viver o resto da vida abandonado. Não, eu falo que você deve aprender o que te levou a viver nessa situação e mudar o que te levou a chegar nessa situação. Mas só que muitos fazem o contrário. Quando ele chega numa situação ruim, ele se firma nela, se enche de ódio, se enche de mágoa e nunca mais sai de lá. Porque o diabo não deixa. Por isso que eu falo, o nosso adversário é um adversário à altura, é um adversário que sabe das coisas. Ele foi expulso do céu. Ele não tem poder no céu, mas na terra ele tem poder contra aqueles que deixam ele usá-los. Então o dever do diabo, o dever de Lúcifer é cegar as pessoas, é fechar os ouvidos delas para que elas não venham ouvir, para que elas não venham ver. A pessoa está vivendo ali, comendo o resto, vivendo no fracasso. O adversário dele está lá junto com ele e ele não consegue enxergar, não consegue ver de maneira alguma, porque o diabo não deixa. Aquela pessoa está destruindo ela e ela parece que cada vez que destrói, mais ela se sente atraída para aquilo. Então a pessoa que está longe de Deus, ele está na morte. A pessoa que vem para Deus, ele encontra a vida. Então nessa noite, a sua confiança, o seu braço mortal tem que estar em Deus. Então não tem religião, não tem doutrina de homem, não tem ensinamento, não tem hierarquia de igreja, nada disso. As pessoas que vêm para Deus, ele não veio para o sistema. Ele veio para a liberdade. Mas só que a liberdade tem um quê? Tem um preço. A liberdade gera o quê? Responsabilidade. Então nós temos liberdade, mas nós temos responsabilidades. Nós temos dever a cumprir, a fazer. Nós temos que ser pessoas conscientes. Sabemos que o que nós cometemos hoje, amanhã nós iremos pagar por aquilo que cometemos. Então nós devemos sempre estar o quê? Orando e vigiando, para que o que não deixamos cair em tentação, para que nós não venhamos olhar para o outro lado, não deixarmos agir pelo coração, porque quando nós agimos pelo coração, nós só fazemos burrada, nós só fazemos coisas que não eleva nós em lugar nenhum, mas sim nos destrói. Então o pecado, ele engana e destrói as pessoas. Por quê? Porque entra para o coração, entra para dentro. Então, se você hoje está sofrendo, se você está passando uma dificuldade, você tem que saber uma coisa. Antes dessa dificuldade, antes desse problema entrar em você, primeiro você viu, primeiro você olhou, depois você desejou, depois você colocou dentro do seu coração. E por isso você hoje talvez se encontra nessa situação. Mas nessa noite, Deus quer fazer diferente na sua vida. Nessa noite, Deus quer mudar a sua vida. Deus quer quebrar esse sistema que tem te prendido, que tem te levado a viver uma vida de escravo, a ser repudiado. Então muitas vezes as pessoas aceitam a não ser ninguém, aceitam ser fracassado, aceitam o nome que deram para elas. Então nessa noite, você vai se revoltar contra isso. Você vai lutar com todas as forças para adquirir o seu espaço nesta terra que Deus te colocou. Deus te colocou numa terra o quê? Numa terra próspera, numa terra onde que a fartura é grande, a vida é abundantemente. Mas o problema é porque você está em uma terra seca. Você está numa terra onde que não dá nada.
Se você pegar uma planta e plantar num cascaio, ela não dá. Mas se você pegar uma planta e plantar numa terra de cultura, é a melhor planta. Então, o que falta é você mudar de lugar. Aí onde você está, como você está? Você está dando fruto? As suas folhas estão verdes? Ou você está seco, sem dar fruto, sem nada? Cada dia pior. Então, meu irmão, antes de você morrer, meu irmão, saia deste lugar. Fuja deste lugar e venha para onde Deus te chamou. E faça a vontade de Deus. E assim você será um grande homem, uma grande mulher, uma pessoa bem-sucedida. Muita gente quer que Deus faz, mas não tem como Deus fazer se nós não tomarmos posse, se nós não começarmos a viver. Então não tem como Deus fazer nada enquanto você está nesse lugar. A partir do momento que você sair deste lugar, você levantar a sua cabeça, falar assim: não, eu não quero mais a mágoa, eu não quero mais o ódio, eu não quero mais a mentira, eu não quero mais a fofoca, eu não quero mais a intriga, eu não quero nada disso dentro de mim. Eu não quero a vingança, não quero nada disso. Então isso vai ficar por lá de fora, isso não vai entrar para dentro de mim. O que eu quero hoje é que Deus tome a minha vida. O que eu quero hoje é o que? Ser dependente de Deus. Sabendo que Deus é por mim, sabendo que Deus pode fazer por mim. Porque não tem adversário, porque não tem demônio, porque não tem nada que pode te derrotar se você estiver na presença de Deus. Mas hoje que você está vivendo neste poço, se você está vivendo na sarjeta hoje, não se esqueça que não foi Deus que te colocou aí. Isso daí foi o quê? As suas ações que você cometeu que te levou até aí. O pecado que foi te enganando e hoje você encontra destruído. Mas hoje mesmo você pode receber o poder de Deus. Hoje mesmo você pode se levantar deste poço, deste buraco e mudar a sua vida. Mas para isso, meu irmão, para isso, minha irmã, você tem que acreditar. E você tem que mudar o seu jeito de ser. Você tem que mudar o seu jeito de ver as coisas. E assim Deus irá fazer por você. Mas enquanto você estiver confiando no homem, enquanto você estiver olhando para o homem, enquanto você estiver se sustentando no homem, nada Deus pode fazer. Mas na hora que você olhar para Ele e falar: a partir de hoje, eu vou olhar para o Senhor, Deus. A partir de hoje a minha força vai vir de Ti. O homem vai vir te condenar, o diabo vai vir te condenar. Mas saiba que quando você fala que a sua confiança está em Deus, quando você coloca a sua confiança em Deus, as pessoas que vêm te condenar já vêm sabendo: a partir de hoje, fulano é um vencedor. A partir de hoje, aquela pessoa que vivia na sarjeta, aquela pessoa que não era ninguém, a partir de hoje a vida dela muda. Aquela pessoa que estava apagada, quando ela vem para Deus, o brilho começa, a luz começa a aparecer na vida dela. Aquela pessoa que era escrava passa a ser servo, passa a governar e as coisas acontecem. E a vida é diferente. A partir daquele momento, a pessoa passa a sentir gosto, passa a sentir o paladar e a vida dela é mudada. Então, por isso que o acusador das nossas almas, ele vem quando nós aproximamos de Deus. Então, o acusador das nossas almas, ele vem quando nós acreditamos na palavra de Deus. Então, ele vem porque ele sabe que a partir do momento que você der ouvido para Deus, você vai sair daquela sujeira, você vai sair daquela lama, a sua vida vai ser outra, você vai ser rei, você vai ser rainha, você vai comer o melhor dessa terra, você vai viver o melhor dessa terra. Então você vai ter gosto. Talvez muitos aí estão vivendo o quê? Estão vivendo por viver. Tem muita gente vivendo por viver, porque está tipo obrigado a viver, mas não queria estar vivendo. Mas por quê? Porque há um mal na vida, porque há um espírito na vida delas, e elas não sabem disso. Mas a partir de hoje cairá por terra em nome de Jesus. E você, meu irmão, você, minha irmã, sabe que você tem valor perante Deus, sabe que você nasceu
para ser o cara. Você nasceu para vencer. Então não olha para a situação que você está vivendo, mas olha para o Deus que te trouxe até aqui. Olha para o Deus que te fez. Então confie nele. Acredite nele. Até agora você só confiou no homem. Por que você está nessa situação? Porque só confiou no ser humano. Até agora você só confiou no ser humano. Por isso que você está onde está. Seja traição, seja mentira, seja decepção, seja covardia, seja abandono. Por isso que você está na situação que você está. Até hoje. Por quê? Mas confiou no ser humano. Mas a partir de hoje você vai confiar em Deus. A partir de hoje a sua esperança vai estar em Deus. Então que assim seja. Que a sua confiança esteja em Deus. Que a tua força esteja em Deus. Que Deus possa te abençoar. Não só hoje, mas para todo e sempre. Que você esteja com a paz de Deus dentro de você, meu irmão e minha irmã. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça. E até o próximo programa Valendo de Deus. Nós do programa Valendo de Deus estamos aqui com as mãos estendidas para vocês. E vocês podem contar conosco que nós estamos aqui para poder levar a palavra de Deus sem interesse algum em benefício deste mundo material. Porque este mundo material não pode confortar nossas almas. Não pode nos livrar da grande tribulação. Naquele dia, quando a última trombeta tocar. Né? O que adianta você ganhar este mundo inteiro e perder a salvação da sua alma? Não vale nada este mundo, comparado ao que Deus tem para ti, meu irmão e minha irmã. Então que Deus te abençoe e até o próximo programa Valente de Deus. Fiquem todos com Deus e que Deus abençoe a sua casa, a sua família, o seu emprego. Que Deus te ilumine, que haja luz na sua vida, que haja luz nos seus projetos. Amém.